Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso segundo exercício, onde nós estamos trabalhando a parte das coleções em Python, mais precisamente falando sobre as tuplas que nós temos aí disponível da linguagem, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês, então, a resolução do nosso segundo exercício sobre as tuplas disponíveis da linguagem Python. Bem, pessoal, eu já estou aqui no computador. Vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver, então, a resolução da nossa segundo exercício relativo à parte das tuplas aí que nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? Com o PyCharm aberto, nós vamos abrir aqui, então, esse projeto Exercícios Python. Dentro desse projeto, eu já tenho ali criado, da nossa aula anterior, aqui, o arquivo .py, né, contendo a lista 07, que trata aí das coleções, mais precisamente aqui onde nós estamos vendo sobre as tuplas. Inclusive, está coleções aqui, ó. Vou tentar refatorar isso daqui, ó. Dar um rename aqui, porque não é é coleções. Aqui no caso, tá certo? E aí eu vou dar um factor. Aí sim, agora nós temos aqui, então, a forma correta, né? Nosso arquivo .py, lista 07, coleções duplas aí, tá certo? Eu vou fechar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o nosso diretório. Lembrando você aí que na aula passada nós fizemos a resolução aqui do primeiro exercício relativo à parte das tuplas da linguagem Python. Se você não tiver visto essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir aí, então, a aula, tá certo? E aqui logo na sequência nós temos o enunciado da segunda questão que fala o seguinte: crie duas tuplas, no caso números 1 com os números de 1 a 5, no caso, e a tupla números 2, né, com os números de 6 a 10. Então, inicialmente, nós vamos criar ali duas tuplas. Em seguida, né, cria uma terceira tupla chamada todos os números, que seja a concatenação, tá certo, pessoal? Ou seja, nós precisamos fazer ali o que a gente chama de juntar, né, concatenar as duas tuplas, das duas primeiras, tá certo? E aí, logo na sequência, imprimir essa nova tupla, tá certo? Então, como nós vimos, só dar uma recapitulada aqui, ó, para a gente criar uma tupla no Python, eu simplesmente posso criar uma variável chamada aqui, por exemplo, tupla, e aí eu posso utilizar, por exemplo, diferentemente das listas que a gente utiliza os colchetes, eu posso utilizar aqui o parênteses, né? Então, dessa maneira, eu posso criar uma tupla, ou também eu posso ocultar e não colocar nada, simplesmente colocar aqui os dados separados por vírgulas, sem nada, aqui no caso, por exemplo, aqui eu vou colocar os valores 1, 2, 3 e o 4, por exemplo, e aí logo na sequência, se eu der um print aqui dessa minha variável dupla, e na sequência utilizar a funçãozinha, né, dentro aqui do meu print, que é o type, e mostrar aqui essa variável, veja que se eu rodar esse código aqui, o botão direito em cima da aba, lista 07, run lista 07, ele mostra para a gente aqui, ó, a tupla, no caso aqui, né, eu coloquei sem os parênteses, mas aqui no console ele mostra para a gente com o parênteses, e ele mostra para a gente aqui que se trata exatamente da classe das tuplas, tá certo? Lembrando que tupla em inglês, né, tuple. Então, aí nós podemos fazer dessa maneira. O mais comum é utilizando aqui, né, o parênteses, até para a gente diferenciar lá das listas, tá certo? Só que ele pediu ali para gerar os nomes, né, números 1 e números 2, então vamos criar aqui a primeira tupla aqui, que vai ser números 1, que vai ser o número de 1 a 5, então está faltando aqui mais um número que é o 5, tá certo, pessoal? Lembrando você que toda vez que eu utilizo aqui tanto listas quanto tuplas aqui que a gente está trabalhando,
após a vírgula, né, eu coloco um espaço, tá? Se eu não coloco espaço, no caso do PyCharm, olha só, ele vai ficar me reclamando aqui pela questão do Zen do Python. E se vocês se lembram do Zen do Python, tá certo? Então, eu sempre coloco aqui, né, um espaço após, né, colocar a vírgula exatamente para ele obedecer usando o Python, porque bonito é melhor que feio, né? Enfim, todos aqueles conjuntos de palavras que nós temos ali que o Tim Berners-Lee ele fez lá usando o Python, ele não vai ficar reclamando aqui para a gente no caso do PyCharm Community, tá certo? A mesma coisa se eu colocar aqui, por exemplo, ó, um espaço antes da vírgula. Então, ele vai ficar me reclamando aqui, inclusive, ó, se eu colocar o mouse aqui em cima desse, olha lá, ó, desse sublinhado, ele vai mostrar para a gente que é o PEP8. Exatamente a questão de um espaço, né? Que a gente tem aqui antes da vírgula, ele está mostrando para a gente aqui o PEP8. É exatamente do que se trata aí usando o Python. Logo na sequência, eu já vou criar aqui a minha segunda tupla, que vai ser números 2, que vai receber agora os números de 6 a 10 no caso. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6, depois 7, 8, 9, e por fim aqui eu vou ter o número 10. Na sequência, nós já podemos, então, fazer aqui a criação da tupla todos números, que vai receber números 1, e aí eu vou utilizar o operador aritmético da adição da matemática que nós temos e colocar aqui números 2. Logo na sequência eu já posso dar um print com as f-strings e colocar aqui, ó, tupla concatenada. 2 pontos. Entre as chaves eu coloco então a variável todos os números. Se eu rodar aqui agora esse código, veja que ele vai mostrar para a gente aqui, né, a tupla concatenada, né? Ou seja, os números que vai começar de 1 até o 5, que é a primeira tupla, tá certo? E depois de 6 até o 10, todo mundo junto aqui, que é a segunda tupla. Inclusive, se eu quiser mostrar aqui também, ó, logo na sequência, separadamente, né, a tupla números 1 e depois a outra tupla números 2. Veja só, rodando novamente, então inicialmente eu vou ter a tupla números 1, a tupla números 2, e por fim aqui eu tenho então a tupla concatenada, tá certo, pessoal? Então dessa maneira aqui nós conseguimos finalizar aqui, pessoal, a resolução do segundo exercício relativo à parte das tuplas disponível da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês a minha sugestão de resolução, envolvendo aí a segunda questão relativa à parte das tuplas que nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar. Vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!